Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos conversar sobre a nossa ancestralidade. Acho que vale começar pela definição do termo, Pondé. O que é ancestralidade? Ancestralidade verdadeira significa toda aquela longa geração de pessoas que viveram antes de nós, que estabeleceram uma espécie assim de conglomerado herdado, como se fala em história, né? Ou seja, uma série de valores, crenças que se perde no tempo e dos quais a gente não escapa, certo? A gente vive dentro deles, a gente os respeita, hábitos, costumes, o que evidentemente na modernidade não existe. Mesmo que você saia procurando seu ancestral por aí, tire passaporte italiano. Quem são seus ancestrais? Fizemos essa pergunta nas ruas, vamos ver. Ancestralidade é as minhas origens, não? Da onde veio minha família, da onde surgiu, né, a gente. Acho que vem de coisas do passado. É isso? Passado? É, meu passado. Eu achei legal a gente saber nossos antepassados, nossas culturas, nossas nascenças. Família, os antepassados, né? Nossa árvore genealógica é muito bom a gente conhecer, né? É muito bom. Porque traz uma história, né? Traz toda uma história lá para trás, você vai saber a sua conduta, de onde vem, entendeu? Tudo que você vem da primeira raiz que plantou. É aspectos da cultura e dos costumes de um determinado grupo de pessoas, né, que vão passando de geração em geração. Acho que seria isso aí, você realmente poder voltar para trás e falar: ah, essa aqui é de onde eu vim, né? Essas são as culturas de onde eu vim, esses são os costumes que trouxeram dos meus pais, trouxeram para mim, né? E que eu vou passar para minha família. Tendo essa palavra assim, de ancestralidade, para mim são coisas antigas, né? No passado, culturas antigas. Toda ancestralidade para mim também tem muito a ver com mais na época das cavernas, né? Ah, a ancestralidade não tinha isso, na ancestralidade tinha aquilo. Para mim acho que é isso. Nossa, é difícil. Ancestralidade, sei lá, tudo que a gente veio antes, eu acho, né? Certo? Ancestralidade para mim é tudo aquilo que faz com que seja o que eu sou hoje. Então, as pessoas que vieram antes de mim, as histórias das pessoas que estão comigo hoje e que estavam também com as pessoas que hoje estão comigo no passado. Por exemplo, a minha avó, minha bisa. Então, é toda essa história carregada, né, de pessoas que estavam comigo e estão até hoje também. Você pensa em ancestralidade, tem até uma menina que falou que chegou nas cavernas, né? É verdade quando você fala assim, nossa ancestral Lucy, certo? Australopithecus lá atrás, de quem a gente descende, avó, bisavó, teve também quem falou, são as raízes de uma determinada cultura, de um grupo social, certo? Isso tudo é ancestralidade. O problema, árvore genealógica, teve uma pessoa que falou, né? Tudo isso é ancestralidade. A dificuldade é que a gente sabe o que é. A gente, inclusive, tem definições paralelas. Genealogia da família, aonde começou a minha família. O problema não está em saber o que é o conceito. A dificuldade no mundo moderno é você acessá-lo enquanto experiência, certo? Porque a modernidade significa ruptura com o passado. E aí tem uma série de coisas que a gente vai falar aqui que faz com que muita gente ache que está tendo relação com ancestralidade porque faz umas coisas que tem por aí no mercado. Vou começar a trazer uns conceitos aqui para a gente entender essa história, né? O Kant dizia que o primeiro passo para que se possa conhecer algo é situar esse algo no espaço e no tempo. Porque não dá para pensar em nada sem pensar no espaço que tal coisa ocupa ou no tempo, passado, presente, futuro. Dá um exemplo disso para a gente, Pondé? É assim, para o Kant, ele chamava isso aí que você falou, né? Ele chamava de condições de possibilidade do conhecimento, né? Uma das condições de possibilidade de conhecimento é justamente as condições da sensibilidade, que elas são espaço e tempo. Só existe mundo dentro do espaço e do tempo. Deus viveria fora do espaço e do tempo. Qualquer coisa que eu pensar, você pensar, que eu viver, que você viver, ou que você que está em casa viver, está dentro do espaço e tempo. Pense se não é. A não ser que você esteja fantasiando que você é deusa
e vive na eternidade. Então, tudo acontece dentro do espaço e do tempo. Se a gente for aplicar essa ideia ao que a gente está discutindo, é justamente o fato de que a experiência ancestral não existe nem no nosso tempo e nem no espaço que a gente vive. Entende? Porque o espaço geográfico... Porque quando a gente pensa em ancestralidade, a gente tem que pensar o seguinte: um conjunto de práticas que se repetem durante milênios, centenas de anos. Não pode ter interrupção? Então é isso? Não, ela tem interrupção, mas essa interrupção acontece de uma forma muito lenta, mas é uma ruptura total. Você tem mudanças, né? O conceito central é a ideia de conglomerado herdado. Conglomerado significa um monte de coisa. E herdado, ou seja, a gente herda, a gente não escolhe. Você não escolhe a ancestralidade. É por isso que fala do espaço e do tempo. É num tempo histórico, que se desenrola durante muito tempo, e num espaço geográfico específico. Entendeu? Não é... Se eu, por exemplo, tem muitos casos de africanos que vão embora para a Europa e sofrem porque não estão mais no espaço que eles nasceram e que a mãe e o pai nasceu, o avô e a avó, o bisavô, o tataravó. Ele está fora, está em Paris. Rompeu com a ancestralidade. É claro que no caso como esse ele ainda pode ter uma experiência, porque ele viveu alguns anos no ambiente dele, né? Mas o neto dele, já nascido 3, 4 gerações, vai estar ouvindo música ruim. Não dá para falar sobre ancestralidade sem lembrar dos povos indígenas. O jornalista Leão Serva falou como o trabalho jornalístico colabora de alguma forma para a preservação dessa cultura. Eu diria que a imprensa cobre tudo que é exótico, é o que ela mais gosta de cobrir, aquilo que é diferente. A gente diz que o que é normal, a imprensa não cobre. A existência de culturas que preservam a sua ancestralidade, seus modos de vida tradicionais, sua cultura tradicional, é algo surpreendente, diferente nesse mundo tão globalizado e tão homogeneizado. Por isso a imprensa destaca muito esse aspecto. Isso, no entanto, tem um problema que é, toda vez que os indígenas adotam outros padrões de cultura material, como o indígena usando o celular, o indígena usando o computador, causa estranheza também e o noticiário de alguma forma reflete uma coisa do tipo: olha, os índios estão deixando a sua ancestralidade ou a sua tradição. E isso é um aspecto estranho, porque os portugueses não deixaram de ser portugueses porque deixaram de usar a caravela que usavam em 1500 e hoje usam avião ou computador. Nós também, nossos avós usavam outros elementos materiais. Então, a cultura indígena, a indianidade, a peculiaridade do ser indígena não se altera pela cultura material, se eles usam arco e flecha ou computador. O Ailton Krenak, que é urbano e vai à Academia Brasileira de Letras, é tão indígena quanto qualquer outro Krenak que está lá em Resplendor, em Minas Gerais. Mas a imprensa deixa de ter esse mesmo interesse quando o aspecto da cultura material indígena deixa de refletir a tradição. Então, isso é um limite, digamos assim, peculiar da imprensa, porque ela é muito movida a relações duais ou a coberturas maniqueístas. É muito interessante, primeiro, quando ele fala que a imprensa, ao se interessar pela cultura indígena, por exemplo, o Krenak vem para o Rio de Janeiro, para São Paulo e começa a viver aqui, de repente ela perde o interesse, porque ele vai de alguma forma normalizando-se, enquanto que o interesse está lá num povo que mantém sua cultura material, sua história, seus hábitos e suas crenças, né? Agora, por outro lado, quer dizer, a gente haveria que se perguntar se, sei lá, 20, 10 indígenas vêm morar em São Paulo e eles assimilam completamente a vida em São Paulo, se daqui 3 gerações a filha da família vai aceitar que ela tem que fazer isso porque os ancestrais dela faziam. Mas aí ele coloca ali que não deixa de ser indígena, né? O fato de usar o celular, ele não isso deixa de ser indígena. A cultura material não. É isso que ele está falando. Quando ele compara com os portugueses andavam de caravela, não mais, mas continuam portugueses. A cultura
e a identidade é algo dinâmico, certo? É dinâmico. Ninguém consegue rastrear plenamente esse movimento, mas é dinâmico. Tem a ver com a língua. A língua é fundamental, né? Você continuar falando aquela língua. Não é suficiente, mas é importante. A questão não está na cultura material, a questão está na assimilação cultural. Se uma pessoa que descende de um grupo cultural X e ao longo de várias gerações você se afasta desse grupo, se afasta em que sentido? Não crê mais naquela religião, não tem mais aqueles hábitos de alimentação, não leva em conta o que o seu tataravó fazia para você tomar decisões, não entende que você tem que obedecer seu pai e sua mãe o tempo inteiro, você vai perdendo o vínculo com a ancestralidade. E é preciso valorizar a ancestralidade, no caso a indígena, para entender parte da nossa história? Aqui, falando-se do Brasil aqui, não há dúvida, né? Porque grande parte da raiz da identidade brasileira está ligada. O Brasil é praticamente um tripé, né? Todo mundo sabe disso. Tem o europeu, o indígena e o negro, né? É claro que ao longo da história você teve acomodações em que o indígena e o negro veio para cá como escravo, o indígena já estava aqui, e em que o europeu se impôs aos dois outros grupos. Os negros acabaram assimilando hábitos dos brancos europeus e os indígenas, grande parte deles, conseguiram se manter à distância. Isso os salva como identidade, entendeu? Você troca indígena por judeus, por exemplo, tá? Imagine um grupo de judeus, de família de judeus, e os mais jovens não observam as regras religiosas, não falam mais hebraico, não querem casar dentro da comunidade, certo? Não querem fazer os rituais com as crianças que os ancestrais e pais faziam. O que vai acontecer? Ele vai casar com outras pessoas do país, no caso do Brasil, ela vai casar, e ao longo de 3, 4 gerações, aquela ancestralidade judaica vai desaparecer. Ancestralidade implica em prática cotidiana, certo? Onde qual a importância de valorizar os ancestrais? A causa técnica histórica é o seguinte: nossos ancestrais nos legaram a vida, o mundo em que a gente vive, e, portanto, eles merecem respeito e culto. É essa a raiz, certo? Talvez a gente não legue coisa nenhuma para ninguém, para o futuro.